Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao Dr. Adhemar pelo convite, né, de estar aqui hoje. É uma honra estar podendo aí trazer um pouquinho de provocação, de conteúdo para os senhores. A organização também, que deu todo o suporte aqui, desde a parte toda de o tipo de apresentação e tudo mais. Eu vou marcar aqui que eu tenho só 30 minutos, então vou tentar correr bastante, porque é um tema super empolgante, né? Você falar de inovação. Inovação são novas criações, são evoluções, mas tentar passar aqui uma mensagem rápida e depois estou à disposição também para quem quiser conversar um pouco mais sobre esse tema. Tá? Rapidamente, né, eu fiz um caminho um pouco inverso do que na minha época a maioria fez, né? Eu vejo até meu pai como quando projetou, não, eu queria que meu filho fosse trabalhar numa IBM, né, que era a grande empresa da época, passar em algum concurso. Eu fui o doido da época e fui empreender, né? Então eu e mais dois amigos de faculdade, ainda na faculdade, resolvemos empreender. Eu brinco que deu certo porque empreender naquela época você não tinha a quantidade de investidores, sejam eles em Venture Capital, em Corporate Venture e tudo mais que existe hoje. Mas foi uma experiência muito legal, durante 15 anos, onde eu tive a oportunidade, né, de adquirir 4 empresas, fazer fusão, 5 anos antes de vender a empresa, ter um sócio investidor também participando. Então foi uma experiência muito legal e rica. Depois eu passei por 2 grandes multinacionais, né, a Oracle e a Gartner, que também me deu uma bagagem muito legal, uma visão até bem global, né, tive algumas experiências fora do Brasil também. E estou aí há quase 3 anos, né, à frente da Zitos, a Zitos, que é uma empresa do grupo Unimed Santa Catarina, que tem como missão, né, usar a tecnologia é meio, para fazer toda a transformação que a saúde hoje em dia e já há algum tempo exige. Espero que gostem, né, da apresentação aqui e me coloco à disposição depois se quiserem discutir mais o tema. Vamos lá. Trouxe aqui, né, uma primeira reflexão desse grande homem transformador. O Bill Gates, né, ele fez grandes transformações na indústria de software e foi o grande aí propagador dos PCs. Então o Bill Gates, né, ele fala muito que tecnologia e negócio está cada vez mais misturado, não dá para se discutir negócio hoje sem ter tecnologia. A tecnologia é um grande alavancador de transformações. Indo um pouco mais à frente, né, vou falar aqui hoje de inovação na saúde, né, mas eu queria convidá-los para fazer agora uma viagem um pouquinho no tempo para a gente entender o que de fato aconteceu nas grandes transformações, nas eras passadas, inclusive, né, onde não só a saúde, como várias indústrias também tiveram grandes transformações. São 4 grandes eras que aconteceram isso, eu vou passar isso bem rapidamente, mas é importante até para a gente se situar e entender que não é de hoje, né? Hoje se fala muito em novas tecnologias, mas não é de hoje que a tecnologia vem impactando. Então, a primeira grande revolução, né, que se diz industrial, nesse período ainda já tinha aí o surgimento da vacina, inclusive, trazendo para o lado da saúde, né? Algumas em teste, mas algumas já com efetividade. Então, é o que chama aí da era da mecanização. Paramos de fazer coisas manuais e começamos a ter as máquinas para poder, de fato, você conseguir gerar escala. A segunda grande revolução, passar aqui, agora foi. A segunda grande revolução, né, que a gente já tinha aí a energia elétrica já, né, em funcionamento e deu a grande grande alavancagem, né? Por isso que a gente chama de produção em massa. Nessa época aqui também a gente já tinha aí a descoberta de antibióticos, os raios-x. Podem achar, não, nessa época já tinha raio-x, sim, já tinha raio-x. E aqui também começou aí a ter um grande desenvolvimento econômico, consumismo, porque você começou a desenvolver muita coisa em escala. Andando um pouco mais, na terceira aí, revolução industrial, aqui já mais perto dos dias de hoje, né? E já mais no linguajar de inovação, de digitalização, foi a época de fato de digitalização, foi a criação da internet, o uso do celular, não massivamente como, né, nós já estamos utilizando hoje. E aqui já se fala dessas, né, aqui a gente já pode dizer que tiveram novas tecnologias na área da saúde que começam a impactar muito a nossa realidade hoje.
E a quarta e atual hoje, né, que a gente chama da inteligência, né, a era da inteligência, onde de fato a gente não só tem as grandes inovações, mas a própria inovação começa a trabalhar pela gente, né? Aí é o surgimento de soluções de inteligência artificial, a robótica na medicina. Então, são 4 grandes eras, né, em tempos distantes, que a gente olhando assim para trás, a gente vê, poxa, muita coisa se desenvolveu, muita coisa se transformou. Tá, Daniel, mas o que tem a ver a saúde, né, com tudo isso? Tem a ver que, através de todas essas transformações, a saúde também veio, né, se transformando. Então, quais foram as 4 grandes... Tem várias, né? Várias inovações na saúde, né, que trouxeram grandes transformações. Eu trouxe aqui 4, já falei algumas delas. Né? Tem a própria vacina. Se eu for olhar para trás, né, lá no túnel do tempo, a quantidade de pessoas que morriam porque eu não tinha descoberta da vacina ainda para poder prevenir em longa escala. Né? Antibiótico, né? No passado você furava o pé com prego e você acabava morrendo. Então, também a descoberta do antibiótico foi algo que revolucionou, né, a saúde, né, e a baixa mortalidade. Raio-X nem se fala, né, até nos tempos de hoje. Tratamentos diversos, você ser muito mais preciso. E, né, o mapeamento do DNA, já eu diria lá perto de 1950, a gente já tinha todo o mapeamento, mas hoje está sendo bem utilizado, né, desde questões mais ligadas a doenças que a gente consegue prevenir em relação ao futuro, como várias outras aplicabilidades. Então, eu diria que essas 4 grandes inovações na área da saúde trouxeram grandes transformações. Mas não parou por aí. Né? Quais são as mais recentes? Né? Eu trouxe algumas também. Né? Eu diria que as que são mais impactantes hoje. Robótica, né? Quantidade aí de cirurgias já que são utilizadas, braços, robôs, seja de forma remota, seja, né, de forma presencial, mas com uma precisão gigante. Então, isso facilitou não só hoje, né, você ter mais precisão em algumas cirurgias, como até mesmo evitar alguns problemas pós-cirúrgicos. A inteligência artificial, né, desde um apoio também em questões diagnósticas, como na parte toda administrativa. A gente tem uma experiência muito legal na parte de auditoria médica, onde boa parte do processo, né, que hoje ainda é feito por médicos, você consegue transformar isso de forma inteligente, utilizando inteligência artificial. Isso se acaba democratizando, barateando, né, todo o processo de saúde e agilizando também, no caso do beneficiário, você consegue ter aprovações, sejam de consultas e cirurgias muito mais rápido. A telemedicina, né, pandemia aí veio para acelerar cada vez mais todo o processo de telemedicina, que apoia não só, né, você conseguir atender mais gente em qualquer lugar, como também ter especialistas também se conectando com outros especialistas e podendo ter trocas de experiência, principalmente para procedimentos muito específicos. Trouxe só mais 3 aqui. Então, o Hospital 4.0, né? O que é isso, Daniel? O Hospital 4.0 é você ter, de uma forma mais automatizada, um hospital, seja através de device, seja através da relação com o beneficiário. Então, hoje já tem casos reais, né, de hospitais que você tem até um robozinho que te recebe, é um concierge, já tem um robozinho beira-leito, que ele faz toda a interação e o médico entra remoto ali falando. Então, se o médico, né, tiver em outro estado e é o médico especialista precisar falar com você, já tem um robozinho beira-leito que está falando com você ali, passando todas as instruções. Realidade aumentada ainda é pouco usado, mas eu tenho certeza que essa é uma nova tecnologia que vai impulsionar muito, desde uma questão mais psicológica, né, de pacientes, como experimentos que podem ser utilizados. E uma que também hoje já começa a ser mais utilizada, que é a impressão 3D, hoje muito para pré-operatório, por exemplo, né, de você conseguir imprimir numa precisão muito grande alguns órgãos, tá, para você fazer alguns estudos e procedimentos antes, mas já tem, né, empresas evoluindo muito, inclusive em relação a prótese e mais do que isso, até de transplante mesmo de órgãos. Então, essa é uma nova tecnologia que a tendência é evoluir muito. Então, eu trouxe algumas, tá? Só mais para caráter aqui de exemplificação, mas tem várias outras, então eu diria que essas é que estão mais em voga hoje, que conseguem impactar mais a área de saúde.
Eu gosto muito de números, né? Então, estou trazendo alguns números aqui que eu acho que são expressivos e mostra, né, que desde 2013 ali a gente tem uma evolução meio que linear, né? E nos últimos 2 anos e meio a gente teve uma evolução em investimentos. Isso aqui é um investimento global em dólar, tá, pessoal? De inovação na área da saúde. Então a gente teve um crescimento gigantesco nos últimos 2 anos e meio, muito impulsionado pela pandemia, muito impulsionado também que as tecnologias que já estavam maduras começaram a ser empregadas. Tem muito disso também, né? Eu invisto. Quem hoje tem experiência aqui em inovação, investir em novos modelos, em novas tecnologias, sabe que gasta-se muito dinheiro e muitas vezes você não consegue ter um horizonte de quando é que isso vai voltar, tanto em termos de retorno de dinheiro, como benefício, né, no que você está empregando em relação a seja um produto ou um serviço. Então, aqui, né, tem uma vertente muito importante, mas a gente vai ver no próximo slide ali também, que 2022 foi um pouco inflexível, muito em função do todo o nosso cenário. Aqui um pouquinho do investimento em Health Tech. Health Tech são empresas, né, que são focadas na área de saúde, mas usam tecnologia. Então também tivemos um crescimento gigantesco. Eu, há 2 anos atrás, dei uma entrevista que a pessoa que está me entrevistando, Daniel, você acha que é mais uma bolha, né, a quantidade de investimentos que tem empresas de tecnologia? E eu falava, olha, eu não sei se é uma bolha não, mas eu já passei pela bolha do .com, que todo mundo desenvolvia um sitezinho e tinha dinheiro na mão, muito dinheiro. Eu já passei por algumas bolhas, não acredito que essa seja uma bolha, mas de fato o dinheiro está muito fácil para qualquer tese. E isso é um risco muito grande, porque na hora que você tem uma tese muito interessante, impactante, vai faltar dinheiro. E o que a gente vê agora, em 2022, tudo bem que tem todo um cenário aí, né, que nos atrapalha, mas você vê que várias investidas que aconteceram, principalmente em 2020, 2021, estão tendo que se provar agora e isso não é tão fácil. Então o dinheiro começa a ficar um pouco mais escasso, então os números, não fechamos 2022 ainda, mas o número aqui mostra que volta para uma normalidade. 2021 foi de fato um ponto fora da curva, né, em relação a investimentos em empresas de tecnologia. Aqui trazendo um pouquinho, né, dos principais benefícios, né, que a tecnologia e a inovação trouxe para a área da saúde. Aí tem vários, né, desde atendimento clínico, assistência clínica, eficiência dos processos em si, sejam administrativos, sejam de próprio atendimento, monitoramento aqui de parâmetros também, isso evoluiu muito, né, de você conseguir ter maior precisão, seja numa consulta, seja num diagnóstico, seja numa precisão em relação a cirurgias mais complexas. Então, os benefícios são gigantes, eu só trouxe alguns aqui para exemplificar. E aí, né, acho que eu já falei um pouquinho, tivemos impacto também na elevação do custo, né, na saúde, né? Hoje, se você for olhar em relação aos grandes investimentos e ao custo de acesso a uma boa saúde, ele é muito alto. Qual é o grande desafio? Aqui fica uma provocação, né? E é um pouco da nossa missão lá nas ITOS. É como é que eu consigo democratizar mais a saúde, principalmente no Brasil, né? A saúde no Brasil ainda é para poucos, né? A especializada mais ainda, e a tecnologia tem quase que uma missão cívica de ajudar isso, né? De que forma, né? Muitas vezes a tecnologia ela vem, ela encarece, mas como é que você consegue fazer com que ela de fato não seja tão cara, quando você ganha escala? Então acho que o grande desafio hoje na saúde no Brasil, no uso de tecnologia, é ajudar a democratizar a saúde. Eu diria que isso aqui, e a tecnologia hoje não é mais o limitante para isso, né? Eu diria que a limitação hoje está nas interconexões, quando se fala muito em interoperabilidade, as dificuldades hoje estão muito mais nos modelos que existem hoje no Brasil, principalmente na saúde suplementar. E eu diria que tem uma quebra de paradigma aqui cultural, e novos modelos de negócio vão ter que surgir para que a tecnologia, de fato, consiga aí, cada vez mais baratear o custo da saúde, principalmente no Brasil. Então, tecnologia hoje não é o limitante, né? É muito mais a gente, de fato, levar consciência de que a tecnologia não vai tirar trabalho de ninguém, pelo contrário, vai agilizar.
e muito, e vai trazer facilidade e acesso, né, para quem hoje não tem uma saúde tão especializada. E aí, né, aqui trazendo um pouco dos remédios, né, de como é que a gente concilia o custo com a expectativa financeira. Então, tem desde você definir bem, né, hoje você vê aí vários grupos atirando para vários lados, né, e quando você não tem uma especialização, você acaba gastando muito em onde você não tem tanta especialidade. Isso acontece de montão. Então, acho que o grande desafio aqui é, primeiro, né, se estabelecer aqui foco na área de saúde, né? Hoje tem grandes grupos muito bem posicionados, só que se investiu muito em novas empresas de tecnologia e hoje esse mercado ainda não está muito definido, né? Quais são os grandes consolidadores, em que áreas, como é que você pensa mais no beneficiário e menos em quem está prestando o serviço e quem está de fato investindo. Então tem uma questão até de propósito, eu diria hoje aqui no... Eu estou falando mais de Brasil, que é o que eu vivo mais. Tem toda uma questão de propósito, de você olhar lá na ponta, né? Como é que eu faço todos esses movimentos, todos esses investimentos, como é que eu lá na ponta eu começo a de fato entregar valor, né? A medicina baseada em valor, que já se fala há muito tempo, não é de hoje, mas que de fato, quando você, nas agendas do dia a dia, as principais empresas ainda não estão preocupadas, né? Eu diria que isso acaba gerando um ciclo, né, que você investe, seu custo aumenta, você não consegue gerar escala, porque muitas vezes você está preocupado no imediatismo ali de poder colher os frutos mais rápido do que se você tivesse uma visão de longo prazo. E aí, quando você entra, né, com empresas de investimento, né, que muitas vezes entram e tem que ficar durante um período naquela empresa, porque elas precisam ganhar o dinheiro, né, investido, e não, muitas vezes, né, estão ali por um objetivo maior, você começa a ver aí uma corrida para legal. Eu agora preciso trazer o retorno de alguma forma e desvia muitas vezes empresas que tinham propósitos muito legais, né, do caminho para de fato eles começarem a ter que gerar escala e gerar um retorno que muitas vezes precisaria de mais tempo para serem maturados. Porque quando você investe, né, numa nova tecnologia, um novo modelo de negócio, você precisa de tempo, que nem sempre o mercado está preparado, nem sempre o mercado já está disposto a utilizar aquela tecnologia e aquela tecnologia ainda não se provou. Então, por isso que eu acho que a grande inflexão hoje no mercado, que se investiu muito em novas tecnologias na área de saúde, é de fato voltar para as origens, entender por que lá atrás, né, resolvi investir em alguns projetos que eram tão estruturantes e hoje eu estou muito mais preocupado com o retorno desse investimento do que de fato com a entrega do valor que era o meu projeto inicial. Estou finalizando já aqui, pessoal, para não estourar muito tempo. Daniel, né, são as tecnologias aí, de futuro, né, que já estão hoje em dia, mas não estão tão maduras ainda e que de fato vão desromper a área de saúde? Então eu trouxe 3 aqui, que eu acho que são bem importantes. A predição, né, pessoal, hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem machine learning, a gente tem várias tecnologias que nos apoiam, toda a parte de Big Data, que nos apoiam a criar cenários para que a gente consiga, né, de forma antecipada, tomar algum tipo de ação na área da saúde. Isso tende a crescer muito quando a gente começar a ter interligação entre as informações. Hoje a área de saúde ela é muito fechadinha, né? Se eu for olhar para uma indústria financeira, de banco, e algumas outras indústrias já estão mais conectadas, e quanto mais conectadas, são mais dados, são mais validações, e você consegue ter uma assertividade muito maior. Então, essa parte de predição tende a crescer muito, né, mas ainda tem algumas barreiras de conexão. O que chama de at-home hospital care, né? O que é isso, Daniel? Não é o home care, aqui é cada vez mais devices, né, e soluções inteligentes estão ficando baratas para que você de casa você tenha o seu próprio hospital, né? Você consiga criar através de dispositivos, se autodiagnosticar, isso de forma integrada com grandes plataformas, para que você não precise mais também ir muitas vezes com muita frequência em consultas médicas, em hospitais, e de forma também preventiva você consiga receber sinais e alertas para que você tome sim a ação
em coisas que são muito mais urgentes do que algumas questões que, às vezes, por falta de conhecimento, né, ou por falta de informação, você acaba consumindo, né, todo um processo da saúde que quando você volta lá para o início, acaba encarecendo muito, né? Então, acho que essa parte aí de At Home Hospital Care tem vários cases bem legais, né, com o uso de devices que permitam que você, de forma quase que automática, entenda como é que está o seu comportamento em termos de saúde, né? Dispositivos, né, inteligentes aí, tem vários, né? Esses também estão se aperfeiçoando cada vez mais, e estão trazendo... Porque não adianta você só ter esse dispositivo se você não usa a informação, né? E cada vez mais estão existindo plataformas conectadas que, de forma preventiva, te trazem informações que são informações importantes para você tomar alguma decisão. Porque só equipamento para equipamento é mais uma moda e não adianta, é óbvio, né? Tem alguns casos, principalmente a parte cardíaca e tudo mais, já tiveram alguns casos reais, mas tem um uso muito maior do que só em casos específicos. E aqui o último slide, pessoal, como é que a Zitos Healthtech está, né, de alguma forma, tentando impactar o ecossistema, né? Eu me considero um júnior ainda na área da saúde, eu trabalhei pouco no mercado de saúde, mais profundamente nos últimos 3 anos, trabalhei em outras indústrias, mas é muito gostoso, né, o propósito de trabalhar na área de saúde, né? Eu falo e afirmo, a tecnologia ela é meio, ela não é fim, e você ter a oportunidade, né, de transformar a saúde com o uso da tecnologia é uma coisa muito legal. Então a gente hoje, né, nas Zitos, a gente é muito focado na parte de operadora, desde lá, né, cadastro, autorização de uma consulta, de uma cirurgia, todo o processo, até o pagamento médico, até o pagamento dos prestadores, nós temos soluções para isso. Esse é o nosso foco grande hoje de Zitos, né, foco em operadora. Nós temos um hub de inovação e aceleração com as 22 singulares do estado, já de Santa Catarina, onde ali a gente discute os principais desafios. Hoje ainda aqui no estado de Santa Catarina tem muitos projetos legais, seja de interoperabilidade, de jornada do paciente, seja de inteligência artificial e uso inclusive de realidade aumentada. Então tem vários projetos bem legais, não só para atender o dia a dia, que a gente chama de inovações incrementais, como também muitas questões disruptivas. E o Hub também está conectado com vários outros hubs, né, de inovação, para que né, com toda essa conexão a gente consiga aí trazer cada vez mais um uso adequado da tecnologia para a área da saúde. Temos também uma empresa que é focada na saúde, não na doença, né, que a gente brinca, que é a Tarik, que é o braço nosso mais ligado para a medicina preventiva, gestão de clínicas, onde a gente tem uma massa de dados e informações riquíssimas, né, que hoje bem empregada você consegue não só baratear e democratizar a saúde, como você consegue também trazer dados importantes para, de forma preditiva, a gente conseguir, né, atender melhor ou até mesmo nos anteciparmos a algum tipo de procedimento. Então é isso, pessoal. Queria agradecer aqui, né? Eu acho que eu consegui respeitar o tempo. É muita informação. Trouxe só alguns conteúdos, algumas provocações para, né, de alguma forma, enriquecer um pouquinho aí a caixinha de conhecimento de vocês. Agradeço aqui mais uma vez e estou à disposição.